até menos até, com potencial muito inferior. Então o que acontece hoje nos clubes aqui, principalmente do Rio, que as categorias de base, não vou dizer do Fluminense, que ainda mantém o seu centro de treinamento lá em Xerém, faz aquelas coisas todas, estão viajando, estão conquistando títulos lá fora, pois as outras equipes esqueceram essas categorias de base. Né? Na época do Botafogo, eu lembro bem, o Neca, que fazia um trabalho excepcional, inclusive esse lateral do Fluminense, do Flamengo, lateral direito, né? Deolarno Moura, foi bicampeão em 97, 98, ganhando tudo no Rio de Janeiro, Taça, Belo Horizonte e outros torneios que disputou. Então daí pra cá, poucos clubes continuaram a fazer. Saiu até uma reportagem esses dias, né, já está em época de eleição no Botafogo, que o Bebeto de Freitas pode ser um bom administrador, mas ele deixou as categorias de base do Botafogo de lado. Então o que acontece? Você, ao invés de promover jogadores para suprir a sua deficiência, aqueles que se revelam são vendidos por uma bagatela. E com isso o clube tem que gastar mais dinheiro para trazer um jogador que muitas das vezes não vai vingar. Né? E quantos aí estão aí? Sem falar que o trabalho, como o Elton falou, da cobrança de pênalti, isso daí é trabalho de base. É igual o aluno que, não tiver uma boa base de estrutura de português, vai falar errado, vai escrever errado, não vai botar uma vírgula, um acento no lugar certo, e com isso vai acontecer sempre. É o que está acontecendo no nosso futebol. Estão indo embora os valores, né? Agora mesmo, já chegamos ao meio do ano, foram não sei quantos jogadores já saíram do Brasil. Né? Todas as revelações do Campeonato Brasileiro estão indo embora. Thiago Silva, Thiago Neves, o Henrique do Palmeiras e outros aí vão embora e a gente vai ficar com o ônus aqui da dívida. Eles estão tentando rever isso daí, tanto é que a lei está sendo mudada. Né? Parece que o jogador brasileiro só vai poder sair para fora quando tiver a partir de 21 anos. Então tá entrando em vigor, para que não perca esses jogadores da categoria de base. Entendeu? Se não me falha a memória, esse Eric Flores que entrou no Flamengo, parte dos direitos dele já foi vendido. Está indo embora. É porque eles estão tentando fazer com que o que acontece. Já estão vendo que a lei está tentando vigorar, então eles já estão vendendo jogadores antes que a lei proíba que seja feito isso. Entendeu? O Botafogo já foi tricampeão carioca da categoria de base e nunca foi aproveitado um jogador. O Vasco dificilmente é aproveitado um jogador. Quando você vê aí o que aconteceu com o Coutinho. Já é vendido com 16 anos. 16 anos, essa é a idade. Você me permite até, Sérgio, eu acompanhei de perto uma situação, eu estive em São Januário nos últimos meses, algumas vezes, que o Santa Cruz Futebol Clube encaminhou alguns garotos lá para o Vasco, alguns já estão até lá. Então, foram justamente naquelas semanas que antecederam as eleições. O Eurico, ele já sabia tanto que ele ia perder, apesar de todo aquele discurso dele, ele já sabia que ele ia perder. Porque na semana que antecedeu a eleição, o Vasco simplesmente mandou para outros clubes, foram retirados do Vasco, aproximadamente 15 atletas das categorias de base. Jogadores, alguns promissores, como um zagueiro lateral chamado Marlon, esse aí eu gravei bem o nome, que no dia que eu estive lá assistindo o treino, foi um jogador que me chamou a atenção. Esse foi um deles. Então foram tirados às pressas do Vasco. Foi uma forma do Eurico prejudicar ainda mais o trabalho da nova diretoria que estava entrando. Quer dizer, você vê aquele discurso que eu sou vascaíno, que eu faço tudo pelo Vasco, isso tudo na realidade cascata, né? Cascata. A prepotência dele continua, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, se você é amante do teu clube, então você perdeu as eleições, você vai esvaziar as categorias de base do clube. Isso é um absurdo, coisa vergonhosa. Que amor que ele tem? Não tem amor nada. Ele teve sempre amor aos negócios que ele fazia com o Vasco. E, infelizmente, muita gente que estava ali, torcida, alguns associados, achavam que ele estava fazendo muito pelo Vasco. Quando você olha agora a história recente do Vasco no Rio, quantos títulos o Vasco tem? Nada. E agora eu já estou escutando algumas pessoas dizerem assim, ruim com o Eurico, pior sem ele. Meu Deus do céu, isso é um absurdo. Uma palavrinha. Se eu me lembro bem, eu cheguei a disputar pelo Colégio São Lucas, eu e o Sérgio, eu como preparador, o Sérgio
Sérgio Ricardo, e nós disputamos a Copa Guaraná Antártica. Nós trouxemos para Santa Cruz o 3º lugar, que o Elton, o Célio, estiveram participando da arbitragem lá e viram lá o nosso trabalho, viram como nós fizemos a coisa. Então, o que acontece? Para você ver como é que era a prepotência do senhor Eurico Miranda, eu estava na grade, a arquibancada é próxima à grade, eu estava ligando para minha casa para saber da minha mãe, e um segurança do Vasco disse que eu não poderia ficar ali falando ao celular, que eu tinha que procurar o meu lugar. Então, são fatos que denigrem, né, a imagem. Não, nós não podemos falar da instituição, porque a instituição ela está à parte disso tudo. O que a gente tem que contestar são as atitudes truculentas, que não é de hoje que isso já vem né, sendo noticiado por vários meios de comunicação. Então, é complicado. Complicado e, mais uma vez, eu repito, vergonhoso, né, Elton? Exatamente. O futebol não precisa disso, né? Futebol, o Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de pessoas que queiram colaborar para o crescimento ainda maior do nosso esporte. O futebol do Brasil, eu até bato numa tecla que muitos procuram copiar a Europa. Por que nós temos que copiar a Europa se nós somos o melhor do mundo? Sem dúvida. Eles têm que nos copiar. Então eu bato nessa tecla. Se nós somos os melhores, não temos que copiar nada de ninguém. Agora, tem pessoas que trabalham para que parece que estão trabalhando para acabar com isso. Não dá para admitir isso, não dá. Futebol é o que move o nosso país. Eu nunca vi um esporte que bote mais de 100 mil pessoas num lugar só para assistir uma partida. Eu nunca vi. Eu já vi o voleibol botar uma partida com 60 mil pessoas no Maracanã. Mas 110 mil pessoas eu nunca vi. Só o futebol. Só o futebol. Só o futebol para uma guerra. Isso já aconteceu. Então o futebol está acima de tudo. E as pessoas não estão olhando por esse lado. Estão olhando do lado financeiro. Ô Elton, eu tinha dado, só um minutinho, Sérgio, eu tinha dado até o Celinho o comentário sobre a situação do Vasco que pode ser feito. E eu queria fazer uma pergunta a você, depois, posteriormente, uma outra ao Sérgio. Como é que você está vendo a entrada do Ney Franco? Fale-me francamente. Como você está vendo a entrada do Ney Franco no Botafogo? Está vendo alguma melhora? O que você acha desse momento aí com o Ney? O Ney Franco é um técnico que chegou agora. Para mim é um técnico que ainda não é um top de linha, mas vai chegar, que é um estudioso do futebol, tá? Cresceu dentro do futebol, veio de baixo com Ipatinga, chegou ao Flamengo, deu um título ao Flamengo, tá? Foi aclamado pela torcida do Flamengo, depois xingado, como todo técnico é. E eu acho que ele chega para arrumar o Botafogo. As partidas que eu vi do Botafogo, após a saída do técnico anterior, que foi o Geninho, eu vi uma grande melhora. Porque o Ney Franco foi sincero até nas palavras dele, numa entrevista, que ele pegou a base do Cuca. Então ele reconheceu o trabalho do Cuca, foi humilde em reconhecer que ele tá chegando para dar um segmento. Perfeito. Aproveitando o trabalho anterior deixado pelo Cuca. Que inclusive o primeiro gol do jogo do Botafogo contra o Ipatinga foi uma jogada da era Cuca. Que os jogadores falaram, vamos fazer que dá certo. Ele fez e deu certo. Então, acima de tudo, uma pessoa humilde, trabalhadora e estudiosa. Que, a meu ver, na minha opinião, é um cara que vai chegar. Mas não é prepotente, como alguns técnicos são, e nós temos conhecimento disso, que não ganharam nada ainda. E se continuar desse jeito, não vão ganhar. Não vão ganhar. Porque o futebol, se você não tiver humildade, você não chega a lugar nenhum. Humildade não é você baixar a cabeça para todo mundo, é saber reconhecer o teu lugar e o valor das pessoas. Então isso ele tem. O Ney Franco, eu acho que ele vem como... Acho que o melhor reforço do Botafogo no campeonato foi o técnico. Sem dúvida. Entendeu? Alguma coisa a acrescentar, Sérgio, sobre o Botafogo? Negativo. Bom, então vamos passar para o outro clube. Eu queria até ouvir a opinião do nosso amigo Sérgio. Eu estou vendo aí o Fluminense na iminência. Vai perder os 2 Thiagos para as Olimpíadas. E já dizem... até algumas fontes dentro das Laranjeiras, de que de repente os 2 não voltam o Fluminense depois das Olimpíadas. Além disso, teve a perda do Gabriel, lateral, o Luiz Alberto também, né? Tá na iminência de sair. Está na iminência de sair. E
O Dodô já se comenta que de repente pode também sair do Fluminense. O que tinha com o Dodô era quase que um acerto com o Atlético Mineiro, né? Mas não vingou. Né? Não vingou. E o que você acha? Como é que vai sobreviver o Fluminense a essas saídas? No mercado, não existe produto barato. Vai ter que se aplicar algum dinheiro para repor essas peças, né? E hoje eu li no jornal que já está havendo racha na diretoria com a eminência do patrocinador, que é a Unimed, se retirar do clube. Meu Deus, isso seria um caos pro Fluminense. Hoje saiu alguma coisa nesse sentido. O que vai acontecer? O Renato, que infelizmente na hora que o Elton estava falando, né, da prepotência dos técnicos, e esse eu considero que ele ainda não foi o bastante humilde para saber as suas possibilidades, as suas deficiências e, como ele falou, não é top de linha. Ele é mais um técnico. Poderá vir a ser, né? Vir a ser, mas ainda não é. Ele vai ter que recorrer às categorias de base, ao Tartar, ao Maurício. É o que ele vai poder contar. Aí que você vê o verdadeiro treinador. Não é trabalhar com estrelas, com um time praticamente montado, né? É você produzir alguma coisa dentro daquilo ali. Da sua realidade. Justamente. Né? E o Ney Franco, se não me falha a memória, ele foi campeão mineiro com o Ipatinga. Foi com o Ipatinga. E quem eram os jogadores do Ipatinga naquela época? Vieram a acontecer, Léo Medeiros, vieram a conhecer, né? Vários, Walter Minhoca. Walter Minhoca, Jailton, né? E foi campeão lá. E os jogadores tiveram projeção a partir da conquista do Campeonato Mineiro, né? Que o Ney Franco depois veio para o Flamengo, trouxe alguns, que na época a estrela do time era o Walter Minhoca, né? Que não vingou. Não vingou. E os outros que não eram os que eram coadjuvantes, Ficaram. Né? Venceram, sem dúvida. Outra coisa, o Sérgio, até essa questão que você falou, a gente estava falando sobre o Fluminense, você tocou um assunto e me puxou. O Flamengo, nesse momento, com a perda de um meia autêntico, que era o Renato Augusto, e de um jogador que também sabia fazer essa função, mesmo atuando como segundo atacante, também fazia essa função de armador. O que o Flamengo pode fazer nesse momento? Tá difícil. Segundo os comentaristas, né, de um programa de TV, um deles que tinha conhecimento dos jogadores que vinham das equipes de base, a maior promessa era o Eric Flores, que foi lançado e que nós vimos, eu não sei se por pressão, com certeza teve pressão em cima do garoto, né? Que quem viu o jogo, ele errou uns passes ali que o jogador tranquilo não erra. Passe de 2 metros, passe de 3 metros, não erraria. Hoje, dentro do elenco do Flamengo, para fazer essa função, tá meio difícil. Até porque o Marcinho, que saiu como artilheiro do Flamengo, e já algumas rodadas, o ataque do Flamengo já não vinha produzindo. Tanto como no início. Né? Tanto como no início, né? Volto de novo, a procura de jogadores no mercado brasileiro para suprir determinadas deficiências está se tornando cada vez mais complicado. Até porque, como o Elton falou, eles querem ganhar muito e produzirem pouco, né? Como está acontecendo aí, muitos aí. Né? Então, fazer aquela ligação entre o meio e o ataque ali, eu não vejo hoje ninguém no Flamengo. Quem está procurando fazer alguma coisa é o Ibson, mas não é a característica dele. Não é a característica dele, entendeu? E isso está sobrecarregando, tá? E o Flamengo tem a necessidade da bola chegar na frente com boa qualidade. Ele não está chegando. Muitas das vezes está chegando de uma forma nem Obina, que vinha, entrava e fazia, como o Elton falou, dá 3 chutes, 3 bolas para a bancada, não tá fazendo. E está complicando. E se bobear, vai complicar mais. Porque o Flamengo, a gente volta lá na Série B, o Corinthians, 3 rodadas para cá, o negócio está ficando esquisito, tá caindo. O Flamengo botou a margem de pontos, como se diz no futebol, né? Acumulou gordura, só que a gordura está acabando. E os outros times estão chegando. Né? O São Paulo,